Oi, gente, tudo bem? Na aula passada, nós começamos a ver um pouco sobre as ideias de Michel Foucault, que são ideias que vão nos ajudar a pensar as instituições, as relações de poder, como o poder e a subjetividade se combinam. Na aula de hoje, nós teremos como foco essa relação entre o poder e os modos de subjetivação. Na próxima aula, nós vamos falar mais um pouquinho de Foucault, pensando em como essas ideias nos ajudam a pensar a psicologia, certo? Então, o tema da nossa aula de hoje é o poder e os modos de subjetivação, segundo Michel Foucault. Primeiro, vamos definir modos de subjetivação, que ao longo de nossa aula, nós estaremos pensando sobre os modos de subjetivação. O que é esse conceito? Os modos de relação de cada pessoa consigo mesma, ok? Toda vez que eu falar sobre os modos de subjetivação, eu estou falando dos modos de relação de cada pessoa consigo mesma. Se eu estou pensando o poder nesse contexto, é como o poder participa nos modos de relação de cada pessoa consigo mesma. Então, é interessante a gente retomar um pouco do que nós vimos na aula passada. Na aula passada, em que nós colocamos essa questão do que é o poder, nós tomamos como ponto de partida que pensar sobre o poder é pensar sobre os processos de produção do que nós nos tornamos. Pensar sobre o poder é pensar sobre os modelos que participam em como nós nos tornamos quem somos. Né? Tanto que vocês responderam, o nosso exercício foi falar dessa dimensão produtiva do poder, que o poder produz. E entre o que o poder produz está a nossa subjetividade. Então, o poder participa de uma forma produtiva nos nossos modos de subjetivação. Lembrando que o poder para Foucault não é aquela noção tradicional de uma hierarquia em que tem uma pessoa que está no topo, outra pessoa que está na base, ou um grupo que está no topo, outro grupo que está na base. Não é esse poder vertical, né? Mas um poder em rede, né? A gente deixa de olhar como se tivesse uma verticalidade ali e olha como que o poder se dispersa nas relações, já que ele é exercido a partir de múltiplos pontos que também produzem resistências. Uma pergunta que nos orientou na aula passada foi: sob que formas, através de que canais, fluindo através de que discursos, o poder consegue chegar às mais tênues e individuais das condutas, que é uma questão do próprio Foucault. Né? E falando do poder nas mais tênues e individuais das condutas, nós já estamos falando do poder nas relações de cada pessoa consigo mesma, ou seja, do poder nos modos de subjetivação, ok? Para fixar, eu coloquei aqui novamente que os modos de subjetivação são os modos de relação de cada pessoa consigo mesma. Uma pessoa observa a si mesma, é um modo de subjetivação. Controla a si mesma, é um modo de subjetivação. Conhece a si mesma, é um modo de subjetivação. Valoriza a si mesma, é um modo de subjetivação. Cuida de si mesma, é um modo de subjetivação. Aí estão um conjunto de práticas, né, que o Foucault chama de práticas de si. Para a gente pensar os modos de subjetivação, eu vou falar um pouquinho de 3 livros do Foucault. Nessa aula de hoje, eu vou falar novamente sobre o Vigiar e Punir, e vou entrar neste livro que eu, particularmente, que estudo sexualidade, né, conheço
no sentido de ser muito importante, de trazer muitas contribuições para a gente pensar a sexualidade e a subjetividade, que é o livro História da Sexualidade. Na próxima aula, que a gente vai entrar mais na questão das contribuições de Foucault para a psicologia, nós falaremos sobre o livro História da Loucura. Então, é a partir desses 3 livros que nós falaremos dos modos de subjetivação. Vamos começar, então, voltando no Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões, que nós começamos a comentar na aula passada. Para falar da história das prisões, o Foucault ele nota uma diferença, que antes, quando alguém cometia um crime, uma atitude considerada desviante, que devia ser punida, havia uma espécie de espetáculo punitivo, né? As pessoas, elas eram enforcadas em praça pública, elas eram castigadas com força física, elas eram expostas sendo punidas, né? Tinham cenas em que a punição era algo bem visível e que as pessoas iam assistir pessoas sendo punidas, né? Uma intensidade visível, a violência dessa punição era vista como algo que ensinava, né? Era um espetáculo punitivo. E isso vai mudando, né? Essa ideia de um castigo físico, intenso, visível, a ser exposto, exibido, assistido pelas pessoas, muda por uma ideia que pessoas que erram podem aprender a acertar. Pessoas que erram podem ser corrigidas. Então, ao invés de um caráter de castigo, um caráter de correção. Então, a prisão, ela surge quando a punição deixa de ser algo a ser exibido na intensidade da violência física e passa a ser visto como correção. É aí que entram os dispositivos disciplinares. Essa noção de poder disciplinar, de dispositivo disciplinar, é bem importante para a gente entender o pensamento de Foucault. Então, vamos ver o que é um dispositivo. Sempre que ele usar essa palavra dispositivo, o que ele quer dizer? Uma rede de relações entre elementos heterogêneos, ou seja, os elementos são diferentes entre si, têm diferentes formas, diferentes propósitos, diferentes manifestações, mas surgem com vistas a uma finalidade estratégica. Então, elementos que são diferentes entre si estão em uma rede de relações que surge com vistas a uma finalidade estratégica. Podem ser construções, regulamentos, discursos, leis, enunciados científicos, disposições administrativas. Então, quando a gente pensa nas relações, por exemplo, o dispositivo disciplinar, né, são construções, regulamentos, discursos, leis, enunciados científicos, disposições administrativas que têm como finalidade a disciplina. Podem ser bem diferentes entre si, mas a finalidade é disciplinar, ok? Falando de dispositivo, então, nós estamos falando de rede de relações entre elementos heterogêneos, mas que têm uma finalidade estratégica. No livro Vigiar e Punir, Foucault diz assim, sobre a disciplina. A disciplina ela não pode ser identificada nem com uma instituição, nem com um aparato. Não há uma instituição disciplinar específica, um aparato disciplinar específico, mas sim um tipo de poder. Pensar a disciplina é pensar um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimento, de níveis de aplicação, de objetivos. Ou seja, a disciplina também é um dispositivo. O dispositivo disciplinar. Pensar a disciplina, então, a gente pensa em técnicas, elementos heterogêneos, mas com aquela finalidade, técnicas de organização do espaço, técnicas de organização do tempo,
Técnicas de organização dos corpos, né? O poder disciplinar, ele influi no espaço, no tempo, nos corpos. Aqui nós temos um exemplo de um livro bem recente, ele chama O Corpo Educado, é da Guacira Lopes Louro, que é uma teórica brasileira, e ela pensa a pedagogia da sexualidade, né? No caso, ela está se perguntando como que os nossos corpos são educados. E ela vai falar do poder disciplinar atuando sobre os corpos na escola. Ela diz assim: um corpo escolarizado é capaz de ficar sentado por muitas horas e tem, provavelmente, a habilidade para expressar gestos ou comportamentos indicativos de interesse e atenção. O interesse e a atenção se manifestam não só no pensamento, mas nos corpos, nos gestos e comportamentos dos corpos, mesmo que falsos. Então, as pessoas conseguem fazer gestos de que estão interessadas e prestando atenção, comportamentos de quem tem interesse e atenção, mesmo que não estejam de fato. Um corpo disciplinado pela escola é treinado no silêncio e num determinado modo de fala. Concebe e usa o tempo e o espaço de forma particular. Mãos, olhos, ouvidos estão treinados para tarefas intelectuais, mas possivelmente desatentos ou desajeitados para outras tantas. Então, ela está dando o exemplo da instituição escolar, em que o poder disciplinar também está presente. Quando a gente fala de poder disciplinar, do que a gente está falando? De modos de organização do tempo, modos de organização do espaço, modos de organização dos corpos, ok? E para a gente ver como essa organização se dá, nós vamos perceber como que as regulações se dão. Como que nossas ações são reguladas? E aí o Foucault vai nos levar a pensar na ação das leis e na ação das normas. Porque, afinal de contas, quando a gente age, a gente está obedecendo a determinados parâmetros, determinadas referências, determinadas exigências. Só que existem aquelas exigências que são oficiais, estão escritas, registradas, podem ser consultadas. Por exemplo, se eu vou dirigir, tem um conjunto de leis, como usar o cinto de segurança, obedecer às placas de sinalização, os semáforos, a velocidade, são leis. Essas leis estão escritas. Então, pode ser uma lei, né, uma regra oficial, que para ir para a escola é preciso usar um uniforme, certo? Isso é uma lei. Só que no nosso dia a dia nós não somos regulados apenas por leis, pelo que está escrito, estabelecido, registrado, documentado e pode ser consultado, mas também por normas. Vou dar o exemplo da escola. Pode ser uma regra da escola ter que usar uniforme, mas pode ser uma regra da escola que você tenha que andar de uma determinada forma, agir de uma determinada forma, ter a voz de uma determinada forma, só que isso não está escrito em nenhum lugar. O que acontece é que se uma pessoa destoa dessa forma de agir, de vestir, de falar, ela é olhado estranho, tem um desconforto quando ela entra, tem um constrangimento, né? Como que a gente sabe, como que a gente nomeia o que é normal? Não está escrito em lugar nenhum, né? Mas a gente aprende desde muito cedo o incômodo que é gerado quando algo não é considerado normal, o desconforto quando não corresponde aos padrões de normalidade, o constrangimento que as pessoas passam quando elas não se adaptam ao que é considerado normal. E esse é o poder da norma. É um poder silencioso, porque não está escrito, não está exibido, não tem um regulamento para consultar, mas existem consequências quando as pessoas não correspondem a essa norma. Então, quando eu estou falando de parâmetros para conduta que são explícitos, eu estou falando da lei. Quando eu estou falando para parâmetros para conduta que são implícitos, né, eu estou falando da norma. É muito difícil alguém definir o normal, mas é muito fácil alguém reconhecer
quando uma atitude que destoa do normal, um modo de que destoa do que é considerado normal, recebe do contexto social reações de ridicularização, de inferiorização, de deboche, de depreciação. Então, a norma, ela não é transmitida de uma forma explícita, ela é transmitida de modos implícitos. Enquanto a lei discrimina entre o proibido e o permitido, eu escrevi errado aqui, tá, gente? Entre o proibido e o permitido, se você faz o que é permitido, tá ok. Se você faz o que é proibido, tem que ser corrigido. A norma compara com o modelo ideal. Então, sempre há algo a melhorar, sempre há algo a aperfeiçoar, sempre há algo a corrigir, né? Não existe ali o que está certo e o que está errado. Existe algo que pode ficar ainda melhor, ainda mais certo, ainda mais adequado. Mas a questão é que vem toda uma insegurança, uma insuficiência. O que será que as pessoas vão ver em mim? Será que elas vão estranhar? Será que elas vão debochar? E aí a ação ela é regulada não só pelo que é oficial, que é a lei, mas pelo que é implícito, que é a norma. Na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre a relação com a psicologia, a gente vai perceber como essa questão do que é normal, ela vai muito forte para a nossa profissão. Por enquanto, o importante é guardar que existe diferença entre os parâmetros para a ação que são explícitos e os parâmetros para a ação que são implícitos. Essa diferença entre leis e normas, ok? Revisamos, assim, alguns elementos importantes do poder para Foucault e continuaremos com outros conceitos que são importantes para a gente pensar essa questão do poder disciplinar e outras formas de poder.